Um livro que serve para denunciar a presença desafiadora do passado entre nós, para curar-nos da tentação da recaída. Não te vingarás, nem guardarás rancor dos teus concidadãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento. Esse é mais um vídeo do nosso projeto Lendo a Bíblia. E se você ainda não conhece esse projeto, vou deixar um cardzinho aqui e também na descrição do vídeo o link para que você veja o início desse projeto que tem, já vai para uns 3, 4 anos que começou e nunca mais termina. E para você não perder mais nenhum vídeo dessa playlist e de tantas outras, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. E vamos ao que interessa aqui, vamos ao Levítico. De todos os livros do Antigo Testamento, esse é o mais estranho, com certeza. Um livro cheio de tabus alimentares, normas primitivas de higiene, meticulosas prescrições de rituais, que por muitas vezes pode afastar o leitor de boa vontade que realmente quer ler a Bíblia por completo. Muitos, por sinal, desistem da empreitada de ler tudo isto aqui ao chegar justamente ao Levítico. Se nós olharmos de forma superficial para esse livro, talvez entendêssemos que esse deveria ser um livro para ser abolido pelos cristãos. Afinal, todos os sacrifícios ficarão reduzidos ao sacrifício de Cristo e é renovado na simplicidade de um banquete fraterno. A partir da plenitude e simplicidade de Cristo, que a tudo assume e santifica, o Levítico nos mostra um catálogo de prescrições jurídicas abolidas. Então, é um livro que a partir do surgimento de Cristo já não faz, ou talvez não faça, quem sabe, sentido para os cristãos devido às grandes normas de sacrifícios, entre outras coisas. Mas então, por que ler? Você sendo cristão, nós estamos fazendo uma leitura como livro comum, mas você sendo cristão, por que ler então o Levítico? Então, ler o Levítico para recordar um tempo anterior ao sacrifício de Jesus. Ver sem nostalgia, num sentido dialético e didático, que a presença desafiadora do passado entre nós pode ser curada, evitando a tentação e a recaída. É importante conhecermos o passado para compreendermos o nosso presente e construirmos o nosso futuro. Você pode se perguntar, ao ler o Levítico, e se deparar com algumas passagens, e pensar, nossa, como as leis eram, mas as leis pareciam tão ruins, e como elas podiam ser permitidas por Deus? Porém, essas perguntas são irrelevantes, visto o que veio depois. É a mesma coisa de você pegar lá Dom Casmurro e ficar se perguntando se traiu ou não traiu. A questão daquele livro é muito maior do que uma mera traição. A questão do Levítico é muito maior do que regras que você pode considerar ruins ou não. Se Deus mandou fazer, era bom. É muito maior que isso. E eu chego a dizer que essas páginas do Levítico é um caminho vivo que vai nos levar a entender o que veio depois. E é bom que elas desafiem o nosso conformismo e a nossa curiosidade. É bom que a leitura faça isso conosco. O Levítico vai nos obrigar a buscar. E isso já é alguma coisa. Para resumir, o que nós temos aqui é um grande livro de consulta de costumes, por muitas vezes extinto. Nem todos, vocês vão ver que algumas coisas aqui permanecem até os dias de hoje. Olhando o Levítico como um elo entre as práticas religiosas de outros povos e a obra de Cristo, nós veremos aqui uma pedagogia de Deus, porque ele ensina passo a passo o que deve ser feito. É uma pedagogia paterna, por vezes
compreensiva e paciente, por vezes enérgica e com castigos cruéis, mas que compreende o que de bom há em tantas expressões humanas do paganismo, e aprova e recolhe, e transfere a um novo contexto para o depurar e desenvolver. Desde aquela época, antigas práticas eram pegas e anexadas e modificadas. Vamos lembrar que o próprio cristianismo pegou várias coisas, né, dos pagãos, transformou e se criou, principalmente dentro do catolicismo. Lembrando que eu sou católico. Mas a gente consegue compreender que os rituais muitas vezes foram pegos de religiões pagãs. E como eu disse, aqui eles também pegam, vai ser depurado e desenvolvido. Com esses elementos, canaliza a religiosidade do seu povo, satisfaz a necessidade de expressão e de prática religiosa. Portanto, esse livro tem o seu lugar e a sua função, e por isso está aqui. O nome Levítico é uma referência à tribo de Arão, e temos também que lembrar que lá no capítulo 2, vamos procurar aqui, se eu não me engano, capítulo 2 do Êxodos, é dito que o pai de Moisés pertencia à tribo de Levi. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Ela ficou grávida e deu à luz um menino. Vendo que era muito bonito, ela o manteve escondido 3 meses, e aí vai contar toda a história, então, de Moisés. Então, o nome se refere à tribo de Arão, à tribo dos Levi, mas lembrando que Moisés também se originou desta tribo. Então, pega lá o capítulo 2 do Êxodo, que você vai encontrar. Tá? E vamos agora ao enredo. Se pode dizer que tem um enredo, né? O livro começa com Deus chamando Moisés e lhe explicando como o povo deve fazer suas ofertas. Vale também lembrar que lá no livro do Êxodo, se você pegar lá os capítulos finais, você vai ter as obras do santuário, né? Como o santuário deve ser construído. Então, depois dessa construção, Deus vai continuar passando essas regras inicialmente para Moisés. Então, daí por diante, no livro Levítico, é regra atrás de regra. Aqui eu vou destacar alguns trechos, não vou ler todas as regras, claro, né? Pega o livro aí para ler. Vou destacar alguns trechos que eu achei mais interessante e curioso e fazer as minhas observações. Eu começo comentando a quantidade de animais que deviam ser sacrificados dentro do templo. Se nos dias de hoje continuasse com esse sacrifício todo, não haveria animal que chegasse e o templo seria uma nojeira só. É muito sacrifício, matança de animais que se pede aqui. E eu destaco entre tantos sacrifícios 2 tipos de sacrifício. O sacrifício de comunhão, que servia, né, para mostrar, para reafirmar a sua aliança com Deus. E o sacrifício expiatório, que é o sacrifício que se faz quando se peca. E lembrando também que os pecados são todos descritos aqui desde lá, né, do Êxodo. O interessante desses sacrifícios de animais é que também depende do poder aquisitivo da pessoa. Eu fiquei pensando nisso, né? Imagina, ter que sacrificar um boi, uma cabra, mas e se eu não tenho um boi e uma cabra? Então, existe essa diferenciação. Tanto que fica claro que as pessoas mais pobres, que não têm condições de oferecer, como eu disse, um animal maior como um boi ou um cabrito, elas podem oferecer 2 pombas ou 2 rolas lá. E também há uma legislação toda aqui sobre o furto. Interessante, né? Se atentem para a punição a respeito do furto. Se alguém, sem dar-se conta, transgredir alguma proibição do Senhor, incorre culpa e responde por ela. Vamos lá. Fraude contra o próximo. O Senhor disse a Moisés: quem cometer um delito contra o Senhor, defraudando o seu compatriota em questão de depósito, empréstimo, roubo, exploração ou apropriação com perjúrio e algo perdido, um dos pecados que as pessoas costumam cometer, pecando e incorrente em culpa, deverá restituir o roubo, o ganho com a exploração, o depósito ou o apropriado com perjúrio. Atente-se. Ele restituirá completamente com a sobretaxa de 20%.
Então, menino, você rouba, você tem que devolver o dinheiro que você roubou e colocar uma sobretaxa de 20%. Imagina, né, se hoje em dia fosse aplicada essa lei, deveria. Vou ver com juros e correção monetária. Além de inúmeras regras sociais, nós vamos ter aqui também Arão e os filhos sendo consagrados. Então não é só regra, vai explicando também e nos contando um pouco da vida desses personagens. Mas o interessante aqui é que Nabad e Abiú, os filhos de Arão, que foram consagrados, né, como sacerdotes aí, eles serão mortos por trazerem para dentro do templo, né, para a presença do Senhor, um fogo estranho. Não existe na Bíblia uma explicação para esse fogo estranho, mas alguns estudiosos apresentam algumas possibilidades, entre elas eu vou destacar duas aqui para essa expressão fogo estranho. Ela pode se referir ao modo ilícito que os dois sacerdotes apresentaram o incenso a Deus. Lembre-se que tudo aqui tem uma regrinha, então eles podem ter apresentado de uma forma, né, errônea. Portanto, pode ser que eles não tivessem observado a maneira que se deveria apresentar o incenso. E uma segunda possibilidade é que eles tenham executado a cerimônia no momento inadequado, como sacerdotes, e trazido uma oferta que não havia sido ordenada pelo Senhor. Tanto que na hora que eles entram lá e eles vão oferecer esse fogo, eles vão ser consumidos pela chama. Até o capítulo 10 do Levítico, as regras estavam sendo passadas, por isso que eu disse inicialmente, apenas para Moisés. Mas do capítulo 11 adiante, também vai ser passada para Arão. E é a partir daqui também que vem as regras sobre quais animais o homem pode comer ou não. E eu destaco o fato do morcego aqui ser considerado um pássaro, né? A gente considera ele, hoje em dia ele é um mamífero, mas aqui ele era considerado um pássaro e, claro, impuro, não se deve comer morcego. Outra curiosidade é que há insetos que podem ser consumidos, e eu não sabia disso. Vejamos lá aqui, ó. Aqui no capítulo 11, no versículo 20, está lá. Todo inseto que anda com 4 patas, considerai-o imundo. Desses insetos de 4 patas, podeis comer unicamente os que têm as patas traseiras mais longas e as dianteiras, para saltar com elas sobre o solo. Podeis comer os seguintes: os locustídeos em todas as suas variedades, os acrídeos em todas as suas variedades, o grilo em todas as suas variedades, o gafanhoto em todas as suas variedades. Os demais insetos de 4 patas, considerai-os impuros. Para mim, não poderia comer inseto nenhum, mas tudo bem. Já o que se não pode comer de jeito nenhum são os répteis. Todos são considerados imundos e não se deve comer. O capítulo 18 é, então, dedicado às relações sexuais. E é aí que entra o trecho polêmico sobre homossexualidade. Mas é engraçado, né, que se destaca como pecado apenas a homossexualidade, né? Mas não é bem isso que o capítulo diz. É pecado sim, mas tem outros. Então o capítulo começa lá. Das relações sexuais. Que não se deve? O que não se deve? Não se deve ter relações sexuais com a mãe, com a concubina de teu pai, com a tua irmã. Não terá relações com tuas netas, não terá relações com a filha nascida de teu pai ou de sua concubina, não terá relações com sua tia paterna, não terá relações com sua tia materna, não ofenderás teu tio, irmão de teu pai, tendo relações com sua mulher, não terá relações com sua nora, não terá relações com sua cunhada, não terá relações com uma mulher e com sua filha, não tomarás ao mesmo tempo a mulher e sua irmã, não terá relações com a mulher durante uma menstruação, não te deitarás com a mulher de alguém do teu povo, entre muitos outros. E tem lá, claro, né? Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é uma abominação. Então, existem várias coisas que não se deve fazer, né? Pegar aguenhada, com esse caso. E não te deitará com animais também. Então, foca-se só em um, mas existe outro. Não é só isso que ele diz. E existem regras até, meu amigo,
para o corte de cabelo e também tatuagens. Então você vai ter aí no capítulo 19, no versículo 26, você vai ter: não comereis carne com sangue, carne mal passada no churrasco, pecado. Não praticareis adivinhação nem magia, né? Fica aí procurando cartomante. Não repareis em... Ou não repareis não, né? Não rapareis em redondo a cabeça, nem apareis a barba. Não fareis incisões no corpo, piercing, tampouco tatuagens. Eu sou o Senhor. Tá vendo, né? Então, regra aqui para tudo. Deus deixa todos os detalhes. E nós também vamos ter aqui dentro a história de uma pessoa que vai blasfemar contra Deus e ela será apedrejada até a morte. O livro acaba com as regras sobre tarifas e tributos. E a última frase diz: esses são os preceitos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. É um livro, então, que termina sem terminar de contar a história de Moisés. E é um livro que resumidamente regula o culto entre o Senhor e o homem na Antiga Aliança. Como eu disse, o livro é a descrição de cerimônias e ritos. O tema principal acaba sendo a santidade de Deus e como seu povo deve imitá-lo nessa santidade. Esse foi mais um vídeo sobre a leitura da Bíblia. Eu espero que tenham gostado desse e de tantos outros vídeos aqui do canal. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Aqui eu não tenho a missão de contar tudo que está escrito aqui, eu tenho a missão de contar a minha experiência de leitura e o que eu achei de cada livro. Fica aqui minha opinião. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.